A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Para quem me acompanhou no ano anterior, sabe que esse croque-croque é minha filhinha de 4 patas ali, que ela só come quando eu estou por perto, né? Ela estava lá fora, mas eu tive que recomeçar a gravação aqui porque ela entrou e acabou, e eu acabei me perdendo aqui. Peço desculpas a vocês, né, pois quem me acompanha sabe, né, até mesmo o volume, o tom da minha voz está diferente, devido, né, à migrânia, devido à enxaqueca, então eu não tenho condições mais de falar um pouco mais alto, porque quando eu falo mais alto eu sinto a dor de cabeça. Então eu peço para vocês aí que aumente aí o volume do seu dispositivo, seja no celular, seja no notebook, seja na TV. Hoje em dia, com a tecnologia, você pode espelhar o seu celular na TV, né? Ou o notebook, você pode conectá-lo através do cabo HDMI. E vocês que têm TV de tubo ainda, isso, TV de tubo, que ainda existe, não se preocupe que você também pode ter uma Smart TV, né? Hoje em dia a TV Box tem um equipamentozinho que conecta o cabo HDMI no equipamento e na TV Box. E você assiste. Não é aquela imagem perfeita, mas você consegue assistir tudo que você assiste no celular, você assiste ali na TV de tubo. Eu falo isso porque recentemente lá em Itaju a minha TV quebrou e a gente teve que ir para uma dessas, né? Porque o dinheiro não deu para comprar uma Smart TV. Mas vamos lá, né? Que o principal é a palavra do Senhor. E hoje a gente vai ver o chamado de Abrão a partir do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem, né? Sai da casa de tua parentela, ou seja, Deus estava dando uma ordem ali a Abrão, e se ele cumprisse a sua ordem, né? Se Abraão cumprisse a ordem do Senhor, isso teria uma resposta automática, ou seja, tudo que lhes desejasse o próximo lhes aconteceria, né? Também refletiria na própria pessoa, né? Se a pessoa o abençoasse, a pessoa também seria abençoada, mas se a pessoa o amaldiçoasse, essa pessoa também seria amaldiçoada, né? E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Ló, lembrando que é irmão de Abrão, né? Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mais as almas que lhes nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abrão por aquela terra até chegarem às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra.
E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem seis que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva minha alma por amor de ti. Antigamente tinha isso, né? Por qualquer coisa eles matavam, né? Não tinha, lembrando que ainda não tinham os mandamentos do Senhor. Então cada um fazia o que queria e não tinha ninguém para dizer o que era certo, o que era errado. Eles não tinham noção ainda do que era certo, do que era errado. Então, quando chegava um casal de viajantes, se eles gostassem da mulher, eles tomavam a mulher para si e matavam o marido, né? Então, com medo de que isso acontecesse, Abrão pediu para que Sarai, sua mulher, mentisse, dizendo que era irmã, pois sendo irmãos, né, não haveria o porquê de matá-lo, né? E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E tratou bem Abrão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Lembrando que aquele que é ungido do Senhor, ele é protegido independente do que aconteça à sua volta, né? Então, o Senhor sempre está com aquele que anda em sua presença. Aquele que acredita no Senhor e que anda em seus caminhos sempre tem a proteção divina. Então, aqui começou a manifestação do Senhor. E a partir do versículo 18, então, chamou Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. Ou seja, Adão recebeu os presentes como se fossem irmãos, mas quando Deus revelou a verdade a Faraó, obviamente Faraó não matou Abrão, porque viu que era ali um protegido do Senhor, né? Porque se Deus não tivesse aparecido ali, o que teria acontecido? O Faraó teria tomado Sarai e ali, imagina só, o pecado teria acontecido ali, teria tomado conta de tudo e todos eles pagariam, né? Mesmo Faraó, inocentemente, porque não saberia o que estava acontecendo, mas mesmo ele também pagaria. Por isso que Deus se revelou a Faraó. Falou a ele, falou, não, ela não é irmã, ela é a esposa. Então, se você tomá-la, quer dizer, você estará pecando e pecando sabendo do que está fazendo. Por isso estou lhe abrindo os olhos, né? Então imagina só, Faraó não era um servo do Senhor, né? Faraó era do Egito.
Mas ele apareceu a Faraó, ele mandou o recado a Faraó para proteger Adão e Sarai. Então, o velho ditado, que quando Deus manda, até o diabo obedece, né? E é assim que funciona. E isso não mudou, gente. Infelizmente, hoje nós não vimos tantos prodígios do Senhor quanto a gente lê na palavra dele aqui. Mas isso é falha nossa, não é de Deus, porque os prodígios de Deus, eles acontecem de acordo à nossa proximidade do Senhor, de acordo à nossa fé, de acordo à nossa intimidade do Senhor. E infelizmente nós estamos afastados cada vez mais do Senhor. E isso acontece com muita frequência. Olha quantas pessoas serviram ao Senhor e hoje estão desviados, hoje não estão mais congregando, né? E infelizmente isso acontece por quê? Porque o demônio está dentro da igreja, né? Ele está ali dentro da igreja porque ele quer tirar aqueles que acreditam no Senhor. Ele quer colocar aquela pulguinha atrás da orelha, colocando dúvidas. Mas se o Senhor é assim, por que está acontecendo isso? E lembre-se que de Deus a gente nunca deve duvidar, porque a palavra dele é uma só e não volta atrás. Quando Deus determina, acontece. E Deus já determinou a vitória de seus filhos. Lembrando, só para lembrar, né? Todos nós somos criaturas de Deus. Mas a partir do momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, que você se arrepende de seus pecados de coração, né? Não é da boca para fora, de coração, que você realmente libera o perdão, se perdoa e perdoa aqueles a quem lhe ofendeu. A partir do momento que você acredita que Jesus Cristo se fez em carne, que ele nos redimiu do pecado, que ele é o nosso Salvador, e que se batiza nas águas, a partir desse momento você se torna filho do Senhor Deus e templo do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo começa a habitar dentro de você e é ele que começa a lhe guiar. Não quer dizer que antes de você se batizar Deus não vai estar te guiando. Não, não é isso, tá, gente? É que quando você se torna filho de Deus, a proximidade, a intimidade que você vai ter com o Senhor vai ser muito mais forte, né? E a probabilidade de salvação também, com certeza, é bem maior. Então, quanto mais próximo de Deus, mais proteção, mais bênção, mais alegria, mais tranquilidade, mais segurança. A partir do momento, daquele primeiro momento que você fala, Deus me ajuda, você está perdido no mundo, você está desesperado, você não sabe o que fazer. A partir daquele momento que você fala, Deus me ajuda, eu não sei o que fazer, já naquele momento você sente a presença do Senhor, porque o seu coração já muda. Aquele peso, aquele aperto, aquela coisa ruim que tinha dentro de você já sai. Aquele peso nos ombros que você sentia que o mundo inteiro estava em cima de você, aquilo também já sai, porque o fardo de Deus é leve. Aquela pressão forte na cabeça que parecia que ia explodir, já não tem mais. Porque no momento em que você chama por Deus, independente do estado em que você esteja, você pode estar no fundo do poço, mas se você chamar por Jesus, naquele momento você já sentirá a diferença que é seguir ao Senhor. Então, só em conhecê-lo a sua vida já mudará. E segui-lo mudará mais ainda, porque é uma mudança constante, é um aprendizado constante também, né? E a gente continua aqui, Abrão volta do Egito, no capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher, levando tudo o que tinha e levando também com ele a Ló. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda.
entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tenda, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E veja bem, Abrão, ele deu a oportunidade a Ló, para que Ló escolhesse, né? Para você ver que Abrão não tinha segundas intenções, né? Não tinha más intenções. Abrão tinha um coração puro e ele queria ver o seu irmão ali bem, né? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Apartaram-se e assim um do outro. Ele viu a parte mais bonita aos olhos, né? Ele não olhou para a terra como o próprio Deus diz, com os olhos espirituais, né? Ele olhou com os olhos carnais e ele viu a parte mais bonita, mais fértil, né? Ao olhar humano e foi para lá. E a partir do versículo 12, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o lado do sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Olha só que maravilha aqui, uma coisa que me chama bastante atenção, né? Sempre quando eles chegam, aqueles que são realmente servos do Senhor, sempre quando eles chegam a algum lugar, a primeira coisa que eles fazem é levantar um altar ao Senhor. E não é aquela coisa de templo, de fazer de portas e janelas e tal, naquele tempo não tinha isso, fazer um altar ao Senhor, ela simplesmente fazer um morrinho de pedras, né, pedra sobre pedra, e dizer, não, aqui é o altar do Senhor, era uma coisinha simples, né, simbólica, mas todos que passassem por ali, porque todos os filhos de Deus reconheciam que aquilo ali era o altar do Senhor. Então, primeiramente, em todos os lugares que eles iam, primeiramente eles pensavam em Deus, né? Eles pensavam, não, eu cheguei aqui por quê? Porque Deus me sustentou, porque Deus me trouxe aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É agradecer a Ele. Então, tudo de bom, de ruim, tudo que aconteceu, eu tenho que agradecer a Deus, porque se aconteceu, é porque teve um bom motivo, né? Não é por qualquer coisa. Nenhuma folha cai ao vento sem que Deus saiba.
Então Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo o que acontece em todo lugar. E ele sabe o que está passando na sua mente agora. Ele sabe o que está passando no seu coração agora. Mas ele quer que você converse com ele. Ele quer que você se abra, que você abra o seu coração para ele. Porque uma coisa é você sentir o que está sentindo. Outra coisa é você desabafar. Primeiro que só em desabafar você já vai se sentir bem. E segundo que, para Deus te ajudar, você tem que pedir ajuda. Aliás, para qualquer um te ajudar, você tem que pedir ajuda. Para Deus também é assim. Para Ele te ajudar, você tem que pedir ajuda, você tem que dar o primeiro passo. Deus, ele é educado, ele não entra em sua vida se você não permitir, ao contrário do demônio. Ele não pede permissão, ele entra na sua vida, vira de cabeça para baixo, transforma a sua vida de tal maneira que você fica completamente desnorteado, sem saber o que aconteceu ali, fica perdido e fica sem saber, sem achar uma solução. Mas Deus tem a solução para tudo, porque nós somos mortais, nós somos carne, né? Isso aqui tudo apodrece, o verme come, nós somos pó. Então nós só podemos fazer o possível, mas o impossível Deus faz. Então não podemos deixar de se entregar nas mãos do Senhor. Lembre-se sempre disso em sua mente. Para não prolongar, eu acabei falando bastante para não prolongar o vídeo. Amanhã a gente continua no capítulo 14, onde a gente vai falar dos reis guerreiam contra 5. 4 reis guerreiam contra 5. A leitura, se você puder fazer uma programação, tá? Você não precisa seguir o vídeo. Se você puder fazer a sua programação para você fazer a sua leitura, porque eu gostaria de manter o horário, mas às vezes me passa a cabeça, às vezes falha, eu me esqueço, aí depois que eu lembro do vídeo. Ano passado eu ainda consegui, na maioria das vezes, fazê-lo às 18 horas, mas infelizmente não estou conseguindo ainda fazer o horário marcado. Mas se você puder programar todo dia, tira meia hora, faz um louvor, uma oração simples, pequena. Deus fala que você não precisa ser repetitivo iguais aos pagãos, né? Então, fala o que seu coração deseja. Ah, eu não sei orar. Não, orar é você conversar, é dialogar. E se você tiver uma proximidade, uma intimidade maior com Deus, ele vai, além de te ouvir, ele vai te responder. Então, essa é a diferença de quem tem a proximidade do Senhor, essa é a diferença de quem tem intimidade com o Senhor. E muitas vezes ele usa de muitos caminhos para falar conosco, né? Através de um vídeo, seja esse, né? Deus abençoe que eu seja um instrumento na mão do Senhor, mas através de um vídeo, através de uma passagem na TV, através de um amigo, através até de um desconhecido, um mendigo que passa na rua, né? Nossa, nome feio, né? Um pedinte que passa na rua, de repente ele fala uma palavra para você ali que Deus mandou falar. Então, quando ele falar alguma coisa que você perceber que, né, que ali tem a palavra de Deus, não se desvie, escute, porque ali é uma mensagem para você. Então, olhe ao seu redor, preste bem atenção nas coisas que estão acontecendo em sua vida. Primeiro de tudo, aprenda a ser grato pelo que tem, porque tem muitas pessoas passando dificuldades tremendas, e eu digo dificuldades físicas, que já é muito difícil, né? Isso sem contar espiritual. O pessoal usa muito como exemplo a África, né? Eles comem, a gente vê ali eles comendo bolinho de terra,
mas olha a felicidade deles. Eles oram agradecendo ao Senhor pelo aquele pouco que eles têm, né? Mas não precisa ir tão longe, não. Olha aqui pelo Brasil, olha quantos dormindo aí na rua. Inclusive, muitos deles são pessoas estudadas, né? Que foram para, por exemplo, para São Paulo, tentar uma vida, não conseguiram, não tiveram condições de voltar e estão lá, né? Estão lutando ali dia a dia. E então a gente tem que abrir a mente, a gente tem que abrir o coração. Infelizmente tem muita gente que se aproveita da situação, né? Hoje em dia, infelizmente também é muito isso. Mas a gente sempre tem que agradecer a Deus pelo que tem e também pedir a Deus para que Ele nos guie, porque o principal é esse, ter a direção do Senhor. Então, tudo que for fazer, converse com o Senhor. Ah, Senhor, nossa, me apareceu um trabalho, né, para fazer tal coisa e tal, ganha bem, que não sei o quê, e aí, o que eu devo fazer? Mas apareceu um outro que não ganha tão bem assim, mas faz tal coisa, o horário é menor, então pensa, entrega nas mãos do Senhor, deixa que Ele responda para você, não se martirize, tá? Lembre-se, a carne é fraca, mas aquele que está dentro de mim é uma fortaleza imensurável. Então se entregue nas mãos dele, que haverá sempre a vitória. Ele nos garante a vitória, nos garante o pote de ouro no fim do túnel. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, glorioso és, Senhor. Muito obrigada por Tua palavra, por Tua mensagem, Senhor. Acreditamos em Ti, Pai, e agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem feito, Pai, por todas as proteções, as bênçãos. Sabemos que em todo momento o Senhor está ao nosso lado, nos guiando, Pai. E eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Toque em sua saúde, toque em seu coração, Pai. Toque em sua vida profissional, toque em seu psicológico, toque em sua mente, Pai. Toque em sua vida espiritual, Senhor. Ela necessita de Ti, Pai. Tire todo o mal dela, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um, traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua presença, de Tua direção, de Tua sabedoria, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.